E aí, pessoal, vamos à nossa aula de física de hoje, o nosso encontro de física semanal na semana, que é a nossa aula de movimento circular uniforme hoje. Um movimento que estava faltando aí para o nosso semestre, viu? E hoje nós vamos falar desse movimento, que é a última parte aí da cinemática, faz parte da cinemática vetorial aí, que depois nós vamos ter uma aula top de vetores para vocês entenderem, tá bom? Então, do que se trata o movimento circular uniforme? Primeiro a gente tem que entender o que é velocidade angular, entende? Então, nós temos um móvel fazendo uma trajetória, como você vê aí, uma trajetória circular, ok? Então ele se desloca a um determinado ângulo em função do tempo. Então a velocidade angular é essa variação angular, essa variação do ângulo, deslocamento angular em função do tempo. E a gente representa pela letra ômega, beleza? Então nós temos ali uma letra φ para indicar o nosso ângulo e nós temos a ômega para indicar o que? Nossa velocidade angular, beleza? Então isso que é velocidade angular a gente precisa entender para entender o movimento circular uniforme. E o movimento circular uniforme, dizemos que um móvel realiza um movimento circular uniforme quando sua trajetória é circular e o módulo do vetor velocidade permanece constante, diferente de zero. Como exemplos de movimento circular uniforme, temos o movimento das extremidades dos ponteiros de um relógio, o movimento das pás de um ventilador e o movimento de um disco, certo? Então eu tenho um vetor da velocidade aí variando a sua direção e o sentido. Você vai entender isso melhor na nossa super aula de vetores, ok? Frequência e período. O que é a frequência? Frequência, nós podemos medir em Hertz, que seria rotações por segundo, ou RPM, rotações por minuto. A frequência seria quantas voltas, quantas oscilações, beleza? Ela dá por um determinado tempo. Então a frequência e período são grandezas físicas escalares que avaliam a quantidade de rotações. Então a frequência é o número de voltas que um objeto circular faz em determinado tempo, e o período é quanto tempo é necessário para que ele dê uma volta. Então, um é o inverso do outro. O período, que é o T maiúsculo, é 1 sobre F e a frequência é 1 sobre T. Um é o inverso do outro. Então, a frequência é quantas voltas aquele móvel dá por segundo e o período é quantos segundos leva para ele dar uma volta. Beleza? E as relações matemáticas são algumas fórmulas a mais que nós usamos aí para o movimento circular, tá bom? Utilizando a frequência, nós temos que a velocidade angular ela acaba sendo 2π sobre o período, porque uma volta inteira seria o comprimento da circunferência, seria 2πr, certo? 2π vezes o raio. E um ângulo inteiro é 2π, ok? Então a velocidade angular acaba sendo também 2π vezes a frequência. E a velocidade escalar, que é aquela velocidade em linha reta, que é aquela velocidade que nós vimos lá atrás, ΔS sobre ΔT, vai ser como se eu pegasse essa circunferência e esticasse ela. O comprimento da circunferência é 2πr. Então, nós vemos que a velocidade escalar acaba sendo velocidade angular vezes o raio. Nós vamos usar essas fórmulas aí futuramente. Beleza? Então, considerando um móvel descrevendo um movimento circular uniforme no sentido anti-horário, conforme a figura, para uma volta completa, o espaço percorrido é o comprimento da circunferência, ou seja, ΔS é 2πr. E o ângulo descrito é 360 graus, ou seja, 2π radiano. Meu ΔΦ aí é 2π. Então, daí que surgem essas duas fórmulas, ok? Um exemplo aqui para um exercício resolvido, para nós entendermos como isso funciona. Um corpo em movimento circular uniforme efetua 480 voltas em uma circunferência de raio meio metro. Em 2 minutos, determine a frequência, o período e a velocidade escalar do corpo.
A frequência vai ser quantas voltas ele dá por segundo. Se ele dá 480 voltas em 2 minutos, beleza? Então, vai ser 480, que é o número de voltas, dividido pelo tempo, que é 120 segundos. 400 dividido por 120, eu vou chegar em 4 rotações por segundo. Então, a frequência vai ser 4 Hz. O período vai ser o inverso da frequência. Então, se a frequência é 4, o período vai ser 1/4 de segundo, porque o período é o inverso da frequência. E o C, a velocidade escalar, né? Eu posso usar a velocidade angular para encontrar a velocidade escalar. Aqui eu tenho que ômega é 2π vezes a frequência. Então, ômega é 2π vezes 4, que é a frequência que nós achamos aqui. Então, 2 vezes 4, 8. O ômega é 8π radianos por segundo. E a velocidade vai ser a velocidade angular vezes o raio da circunferência. Então, nós temos a velocidade angular, que é 8π, vezes 0,5 metros. 8 vezes 0,5 é 4. Então, nós ficamos com 4π metros por segundo, a velocidade escalar do corpo. Beleza? Então, a frequência é 4 Hz, o período é 1/4 e a velocidade escalar 4π metros por segundo. Beleza? Tranquilo, vamos ver, analisar outro exercício resolvido. Se há aceleração, agora aqui uma explicação sobre a aceleração centrípeta, né? Depois nós vamos voltar para o exercício. Se a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, concluímos que a aceleração é dirigida para o centro da circunferência, sendo chamada de aceleração centrípeta ou aceleração normal, indicada por ACP. A gente demonstra que o módulo da aceleração centrípeta é dado por aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Ou a aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Beleza? Duas fórmulas aí que nós podemos encontrar a aceleração centrípeta. Ela tem mais a ver com vetores. Lembrando que a velocidade angular e a escalar ela é constante. O que acontece é que o vetor velocidade muda de direção e sentido. E então eu tenho uma aceleração centrípeta, que é essa variação da direção e do sentido do vetor velocidade. Ok? Aqui é um exercício de aceleração centrípeta. A Lua gira em torno da Terra completando uma revolução de 27,3 dias. Suponha que sua órbita seja circular e tenha um raio de 385 mil quilômetros. Determine a aceleração da Lua nesse movimento. Então eu tenho que o período é 27,3 dias, ou seja, o tempo que ela leva para dar uma volta, que é 2.358.720 segundos, que a gente transformou em notação para 2,36 vezes 10 a sexta, aproximado aí. O raio, 385 mil quilômetros, 3,85 vezes 10 a oitava. Então, a órbita é circular e em movimento uniforme. Então, nós calculamos a aceleração centrípeta como a fórmula anterior nos ensinou. A aceleração centrípeta vai ser velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ou seja, 2π sobre o período, que é uma das fórmulas da velocidade angular, ao quadrado vezes o raio. 2π, 2 vezes 3,14. Dividido por 2,36 vezes 10 a sexta, também ao quadrado. Tudo isso ao quadrado vezes 3,85 vezes 10 a oitava. Vai resultar aí numa aceleração de 0,0027 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então é só aplicar a fórmula aqui. E o resto aqui é matemática, notação científica. Depois nós podemos fazer uma aula só de notação científica, só para resolver esse tipo de cálculo aqui, ok? Função horária. Como que eu calculo a função horária do movimento circular uniforme? Lembra que lá no movimento uniforme a gente tinha a equação do sorvete, que era a função horária do deslocamento ali do movimento uniforme?
No movimento uniformemente variado, nós tínhamos o voo até, que era a função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Nós temos a função horária da velocidade angular, do deslocamento angular do movimento circular uniforme. Ela é dada por φ igual a φ0 vezes ômega vezes t. Ou seja, o ângulo é igual ao ângulo inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Beleza? Um exercício aqui, nosso último exercício para você entender esse movimento. Um móvel percorre um movimento uniforme, uma circunferência de 3 metros de raio, efetuando meia volta por segundo. Sabendo-se que no início da contagem dos tempos ele se encontra na origem, calcule a frequência, o período, velocidade angular, velocidade escalar, funções horárias do movimento sobre forma linear e angular, aceleração centrípeta e o tempo decorrido para descrever um ângulo de 3π sobre 2 radiano. Então nós temos um móvel fazendo meia volta por segundo, certo? Porque está dito aqui no exercício, meia volta por segundo, ou seja, a frequência já está dada aí, é meio hertz, porque ele dá meia volta por segundo, meia rotação por segundo, meio hertz. O período é o inverso da frequência, então se a frequência dele é meio hertz, ele dá meia volta por segundo, ele dá uma volta inteira em 2 segundos. Então meu período é 2 segundos. Velocidade angular é igual a 2πf, 2π vezes frequência, 2π vezes meio, beleza? Que vai ser π, porque 2 dividido por 2 deu 1, só sobrou o meu π radiano por segundo. Então a velocidade angular ficou π radiano por segundo. A d, a velocidade escalar, eu vou saber que é velocidade angular vezes o raio, onde o raio, como já foi informado no exercício, é de 3 metros. Então fica velocidade igual a π vezes 3, que vai ser 3π metros por segundo. E agora, para a gente calcular a velocidade, a questão E, que ele quer a função horária linear e angular. A função linear é a do movimento uniforme, é a equação do sorvete, em que S é a posição final, S0 posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Beleza? Velocidade, eu descobri que a velocidade escalar é 3π metros por segundo, no exercício anterior. E a velocidade, a posição inicial é 0, porque o exercício ele diz que parte da origem, né? Encontra-se na origem. Deixa eu voltar aqui. Então, S é igual a 0 mais 3πt. O 0 vai sumir, S é igual a 3πt. Essa é a função horária linear do movimento, aquela velha função lá do movimento uniforme. A forma angular, como a gente acabou de aprender, vai ser o ângulo final, vai ser o ângulo inicial, que também é 0, porque ele parte da origem, vezes mais a velocidade angular vezes o tempo. Então fica 0 mais πt. Então o ângulo é igual a π vezes t. Nossa, bateu um sono. A F, o que ele está pedindo na F? A aceleração centrípeta. Fórmula da aceleração centrípeta. Velocidade escalar ao quadrado sobre o raio, que é 3π ao quadrado sobre 3. Isso é igual a 9π ao quadrado sobre 3, que vai dar 3π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Beleza? A aceleração centrípeta sai para você. O tempo para descrever o ângulo π igual a 3π sobre 2 radiano será obtido pela função horária angular. Com a função horária angular, eu consigo achar o tempo necessário para qualquer ângulo. Então, eu substituo o meu φ pelo 3π sobre 2, que é o ângulo que eu quero encontrar, que é igual a π vezes o tempo. Isolando o tempo, esse π vai para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando o t. Então, fica 3π sobre π vezes 2. O π vai ser cortado, vai ficar o tempo igual a 3 meios, que é 1,5. Então, o tempo necessário é 1,5 segundo para ele passar pelo ângulo 3π sobre 2. Beleza? Então, deu aqui para entender mais ou menos como são as fórmulas, para você saber como que eu vou usar elas, né?
Acoplamento de polias. Quando eu tenho duas conexões, dois movimentos circulares aí. Por exemplo, numa bicicleta que eu tenho uma catraca maior conectada a uma menor. O que acontece? A velocidade escalar ela é igual nas duas quando eu tenho a conexão por correia, que é o primeiro caso ali, ó. Conexão por correia, então a velocidade escalar e a velocidade angular vai ser igual. O que vai, desculpa, a velocidade escalar de A e a velocidade escalar de B vão ser iguais. Beleza? Então, enquanto uma está numa velocidade escalar, a outra também está na mesma velocidade escalar. Só que a velocidade angular vai ser diferente. A polia menor vai rodar muito mais rápido do que a polia maior. Entende? Imagine que tenha vários dentinhos aqui, ó, em volta. Quantos dentinhos tem essa polia maior? Tem uns 40 dentinhos. Essa aqui às vezes só cabe 10 dentinhos. Essa aqui dá uma volta, ela roda 40 dentinhos. Essa aqui, para rodar os mesmos 40 dentinhos, ela tem que dar 4 voltas. Então essa aqui acaba girando muito mais rápido do que essa daqui. Entende? É assim que funciona a nossa marcha ali da bicicleta. Agora, e na velocidade, quando nós temos aí a conexão por eixo, que é o segundo caso. Conexão por eixo, velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. Elas vão girar sempre e juntas, iguais. Só que a velocidade escalar em um determinado ponto será diferente. Beleza? É mais ou menos como as marchas de um automóvel funcionam. Você vai trocando o tamanho da engrenagem e você vai gerando velocidades escalares diferentes. Beleza? E assim nós podemos aí construir um motor aí aplicando esses conceitos. Beleza? Então, mais ou menos assim, vamos ver dois exemplos para a gente entender. Aqui, eu tenho duas polias conectadas por correias, tá? Uma com raio 60 centímetros e a outra com raio 10 centímetros. A frequência do A é igual a 20 rotações por minuto. E a gente precisa determinar o número de rotações de B. Então, tem a frequência do A, eu quero achar a frequência do B. Que fórmula eu vou usar? A fórmula de que a velocidade escalar do A é igual à velocidade escalar do B. E a fórmula da velocidade escalar é velocidade angular vezes o raio. E a fórmula da velocidade angular é 2π vezes frequência. Então, aqui fica 2π vezes frequência vezes o raio é igual a 2π vezes frequência vezes o raio. 2π vezes frequência de A vezes o raio de A é igual a 2π vezes frequência de B vezes o raio de B. Então, a gente vai eliminar 2π, porque ele está multiplicando dos dois lados. Fica F, frequência de A vezes o raio do A, é igual a frequência do B vezes o raio do B. Frequência de A eu sei que é 20 e o raio é 60. Frequência do B eu não sei e o raio é 10. Isolando a frequência de B, jogando 10 para lá, dividindo, você vai ter que F de B é igual a 120 rotações por minuto. Ou seja, a polia que tem um raio menor, ela vai girar muito mais rápido do que a que tem um raio maior. Beleza? Olha só, a polia, a maior, ela tem um raio 6 vezes maior que a menor e ela roda 6 vezes mais devagar do que a menor. Esse é o ponto interessante que vocês devem entender. Agora, o próximo são polias aqui na figura. Elas estão agora coaxialmente. As polias indicadas na figura giram coaxialmente, sabendo-se que RA é igual a 20 cm e RB igual a 60 cm. E a velocidade escalar de um ponto periférico da polia A é de 50 cm. Beleza? Calcule a velocidade do ponto X, ou seja, eu tenho a velocidade escalar de um, preciso achar a velocidade escalar do outro, sabendo que a velocidade angular são iguais. Então, aqui, ômega de A é igual a ômega de B. Velocidade de A sobre o raio de A é igual a velocidade de B sobre o raio de B. Então, 50 sobre 20 é igual a velocidade escalar do ponto X sobre 60. Isolando esse X aí, equação de primeiro grau, molezinha, você chega nos
150 centímetros por segundo, ok? Ou seja, uma roda ela tem um raio 3 vezes maior e o ponto gira 3 vezes mais rápido, ou seja, uma relação diretamente proporcional. Beleza? Tem algumas aulas aí no canal bem bacanas falando sobre isso. Veja as minhas aulas de matemática e física juntos, que nós vamos ver essa questão de diretamente e inversamente proporcional, beleza? Essa foi aqui uma explicação de todos os conceitos de movimento circular uniforme, beleza? Pode ser que nos próximos vídeos nós fazemos só mais exercícios, treinemos mais, ok? E a gente vai treinar bastante. Essa aí é uma explicação dos conceitos, beleza? Pode deixar nos comentários as dúvidas, pode deixar aí no chat, ok? E a gente se vê por aí, tá bom? Qualquer coisa, só mandar uma mensagem aqui no chat ou do Centro de Mídias ou no YouTube, a gente tá aí para ajudar, ok? Então assim, até a próxima, assim que eu puder eu divulgo aí para vocês a minha live. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Falou!